A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Quero desejar a todos os que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, que sempre apresentamos por meio deste canal. Este programa tem como objetivo transmitir estudos bíblicos, estudos que são de interesse daqueles que desejam certamente ter uma experiência de conhecimento, aquele conhecimento mais profundo a respeito das coisas de Deus. E se for este o seu desejo de ter um verdadeiro conhecimento de Deus, o meu convite é que você acompanhe este estudo comigo até o final. Porque eu tenho certeza de que ele vai despertar o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. E que, sem dúvida, isso contribuirá positivamente para a sua comunhão com Deus. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, neste estudo, estamos transmitindo mais uma revelação de Jesus na Bíblia. E desta vez, com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. Nosso objetivo principal com este estudo é que todos tenham um conhecimento a mais sobre o Senhor Jesus, por meio da forma como Deus guiou o seu povo, o povo de Deus da velha aliança, pelo deserto, do Egito até a terra prometida. Em outras palavras, veremos de forma assim comparativa como Deus também nos guia no nosso caminhar pelo deserto deste mundo, até aquele dia em que tomaremos posse da Canaã celestial. Nosso estudo, nós veremos nele claramente como que cada fato relacionado à caminhada de Deus com o seu povo da antiga aliança, são os chamados filhos de Jacó, isso nos remete ao cumprimento do propósito de Deus de caminhar também com aqueles que o buscam, com você, comigo, com tantos quantos buscam a face de Deus. E nós estamos certos de que com esse estudo nós continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, sabendo que por meio dele, Jesus, o nosso Deus caminha também com a sua igreja amada durante toda a existência dela na terra. Neste 4º episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema do Monte Sinai a Cádiz Barneia. Então, nós vamos agora começar pela leitura do livro de Êxodo, o livro da Bíblia, o 2º livro da Bíblia, do capítulo 40, e vamos ler o verso 38, que diz assim: Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele,
perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Nossa atenção especial hoje continua voltada a nós identificarmos a pessoa do Senhor Jesus nesse plano glorioso de Deus para a caminhada com o seu povo, o povo da antiga aliança, do Velho Testamento. Nós vamos continuar acompanhando a existência de um perfeito paralelo que se estabelece entre a forma como Deus usou para dar continuidade à caminhada do povo da antiga aliança no Velho Testamento e a forma como Deus continua caminhando com o seu povo da nova aliança, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre o povo da antiga aliança, referimos-nos aos filhos do patriarca Jacó, com os quais Deus então fez um concerto e entregou a eles esse concerto pela mão do seu servo Moisés. Porém, quando falamos sobre o povo da nova aliança, referimos-nos à Igreja do Senhor Jesus, aquela que é composta por pessoas de todas as nações, povos e línguas, também chamadas nações gentílicas. Essas nações, elas não estavam alcançadas pela aliança de Deus com os descendentes de Jacó, mas pela nova aliança de Deus com elas por intermédio de Jesus Cristo. Então, Deus usou Moisés como um líder para conduzir o seu povo pelo deserto sob a governança e a direção de Deus. Da mesma forma, a Igreja de Jesus Cristo, ela é conduzida sob o governo e a direção do Espírito Santo, pois por meio de Jesus Cristo, todas as demais nações gentílicas, elas foram incluídas na nova aliança de Deus. Mais uma vez, nós vamos agora acompanhar nesse estudo de hoje, passo a passo, a forma como Deus guiou o seu povo na caminhada desde a sua saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho até chegar ao Monte Sinai. E após cerca de 2 anos deste período, até a este ponto, o Monte Sinai, o povo de Deus passou por experiências que naturalmente capacitaram esse povo a receber de Deus a lei de Deus. E isso por meio daquelas tábuas de pedra, que elas ali continham escritas toda a lei de Deus. Nesse período de parada diante do Monte Sinai, como estamos vendo agora, nós podemos também ali ver o que aconteceu quando eles construíram ali o tabernáculo. Aquele lugar cujo modelo Deus deu ali a Moisés, lá no cume do Monte Sinai. A partir de agora, Deus não somente caminharia com eles, mas, através do tabernáculo, Deus habitaria no meio deles. De posse agora, não somente de um Deus que caminha com eles, mas também um Deus que habita no meio deles, os filhos de Jacó, também chamados de filhos de Israel, partem do Monte Sinai em direção a Cádiz Barneia, como veremos a partir daqui. Mas você pode fazer alguma pergunta, como por exemplo, como transportar agora todas aquelas peças do tabernáculo depois de desmontado? Conforme os capítulos 3 e 4 do livro de Números, que é o terceiro livro da Bíblia, nós vamos encontrar ali a forma como Deus orientou o transporte daquela estrutura, que seria chamada de morada de Deus com o seu povo. E para isso, a tribo chamada tribo de Levi recebeu a missão específica não só de transportar as peças do tabernáculo, mas também a responsabilidade pelos cultos ali realizados. Conforme registrado no livro de Números, capítulo 7, as pesadas peças e cortinas dobradas do tabernáculo eram transportadas em carros de boi, devido ao seu grande volume e o seu grande peso. Todavia, os objetos sagrados, como a Arca da Aliança e os móveis de ouro que estavam no interior da tenda da congregação, esses tinham que ser transportados nos ombros deles. Aquilo, portanto, que representava a glória de Deus, deveria ser carregado pelos ombros dos seus servos. Da mesma forma, vemos aqui um paralelo com o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus, Ele carregou sobre os seus ombros, em nosso lugar, todo o fardo pesado do pecado, para colocar sobre os nossos ombros o fardo leve e suave da glória de Deus. Foi Ele quem disse, Jesus disse assim: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 30. A marcha pelo deserto, nos deslocamentos do povo carregando o tabernáculo, ela é descrita em detalhes no livro de Números, capítulo 10. A nuvem seguia à frente, acompanhando ali as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, que eram nomes das tribos dos descendentes dos filhos de Jacó. Em seguida, os gersonitas e meraritas, eles iam ali com a estrutura do tabernáculo. E eles eram seguidos pelas tribos de Rúben, Simeão e Gade. Já no centro, seguiam os coatitas, aqueles que eram encarregados dos objetos sagrados. Esses, por sua vez, eram seguidos pelas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. E as tribos de Dan, Azer e Naftali caminhavam na retaguarda. Assim caminhavam eles pelo deserto. Segundo a narrativa de Números, capítulo 33, esse processo de montagem e desmontagem do acampamento, ele é repetido dezenas de vezes ao longo de toda a caminhada pelo deserto. No lugar onde a nuvem parava, o povo acampava para cultuar ali a Deus. E isto era para renovar as forças deles, para eles poderem continuar a caminhada. Assim também é a caminhada da igreja em sua peregrinação pelo deserto deste mundo. Uma caminhada dinâmica, sempre em direção a Canaã celestial. A cada culto que ela faz e a cada experiência dela com Deus, um momento ali de renovo das forças e da esperança de que em breve ela chegará ao seu destino. Na caminhada pelo deserto por 40 anos, o que mais impressiona é que as roupas e os calçados do povo não se desgastaram. Da mesma forma, toda a estrutura do tabernáculo não sofreu qualquer desgaste e nem mesmo envelhecimento. Na chegada à Terra Prometida, tudo estava perfeitamente conservado e totalmente intacto. Mesmo depois de instalado em Siló, tudo ali no tabernáculo permaneceu ainda por cerca de mais de 450 anos. E isso antes da construção do templo em Jerusalém. O tabernáculo não era apenas uma estrutura de caráter religioso, não, mas era, acima de tudo, a manifestação da presença de Deus ao caminhar com o seu povo. Era um lugar de manifestação da glória de Deus dia e noite. De dia, na forma da nuvem que lhes fazia sombra e refúgio na caminhada pelo deserto. De noite, era a luz que os guiava, iluminando a caminhada deles e dando-lhes o calor da presença de um Deus que caminhava tão de perto com o seu povo. Andar com Deus não se trata apenas de professar uma fé religiosa, não, mas de ter certeza de que uma caminhada sob a direção de Deus, numa fé viva que se renova a cada passo e a cada dia. Foi assim também que Jesus prometeu a presença de Deus conosco. Ele disse exatamente assim. Ele disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Jesus disse isso segundo relatado pelo apóstolo Mateus, lá no capítulo 28, versículo 20 do livro de Mateus. Todavia, antes de partirem do Monte Sinai, onde fora construído o tabernáculo, isso conforme o modelo celestial mostrado por Deus a Moisés, o povo de Deus cometeu mais uma vez algo que desagradou profundamente ao Senhor. Trata-se da fundição do bezerro de ouro, uma transgressão aos mandamentos que eles receberam de Deus por intermédio de Moisés. Ali,
o primeiro mandamento já estava descumprido, quanto a não terem outros deuses diante do Senhor. Mas mesmo assim, diante de tão grande transgressão que eles cometeram, Moisés intercede por eles diante de Deus, porque tal pecado lhes fazia merecer a morte. Mas então, o Senhor perdoou o pecado deles, perdoou a transgressão deles, e Deus fez isso por causa da intercessão de Moisés. Aqui podemos ver em que consiste a salvação em Jesus Cristo, pois todos pecamos e nos tornamos destituídos da glória de Deus. Isso está escrito na carta aos Romanos, quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, Paulo disse assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todavia, o Senhor Jesus, dando a sua vida na cruz, retirou de nós a condenação do pecado. A opção do homem pelo pecado traz sobre ele, como consequência, a morte. A morte é o resultado dessa escolha infeliz. Mas quando ele opta pela salvação em Jesus Cristo, aí ele está salvo da condenação do pecado. E é o apóstolo Paulo quem confirma isso quando ele escreve a sua carta aos Romanos, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele escreve isso na carta aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 23. Em razão de tão grande transgressão cometida pelo povo, embora já perdoados por Deus, coube-lhes como resultado a ausência de Deus na caminhada com eles a partir dali. Esse registro nós vamos ver escrito no livro de Êxodo, no capítulo 33, nos versos 2 e 3. E diz assim: e enviarei o meu anjo diante de ti, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que eu te não consuma no caminho. Ora, por que Deus não iria caminhar mais com seu povo a partir do Monte Sinai? Quem os conduziria a partir daquele ponto em que eles tiveram ali uma das maiores e mais preciosas experiências com Deus? Quem seria capaz de representar o Deus Santo na condição de condutor contínuo do povo de Deus? Essas perguntas decorrem do fato de que a santidade de Deus, ela contrasta com a natureza pecaminosa do povo, e isso iria consumi-los na caminhada pelo deserto. Esta é uma maravilha, a maior maravilha do caráter de Deus em Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele foi enviado ao mundo para que por meio dele nós pudéssemos continuar tendo a presença de Deus conosco. Mesmo quando Moisés roga a Deus para que a sua presença santa permanecesse com eles, Deus lhe responde: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ah, o que é mais maravilhoso é, ao sentir ali a presença de Deus em nosso meio, é nós sabermos que a sua santa presença nos faz descansar. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para nos trazer o descanso para nossas almas, em razão da condenação do pecado que nos traz todo o cansaço para nossas almas. E Jesus disse exatamente assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. É no livro de Números que nós encontramos o relato da retomada da caminhada de Deus junto com o seu povo a partir do Monte Sinai. Por exemplo, no próprio capítulo 1, no verso 46, ali relata como se inicia a retomada no sentido de retomar ali junto com o seu povo até Cádiz Barneia. E isso com uma contagem de 603.000
650 homens, homens de 20 anos para cima, homens preparados para sair à guerra. E isto sem contar mulheres e crianças e toda a tribo de Levi, que partiu com eles apenas com a responsabilidade de administrar o transporte do tabernáculo e dos seus pertences. E está escrito exatamente assim na Bíblia. E aconteceu no ano segundo do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, e agora, segundo a ordem do Senhor, e isso por intermédio de Moisés. Está escrito em Números capítulo 10, verso 11 ao verso 13. A jornada a partir do Monte Sinai até Cádiz Barneia era apenas uma questão de 11 dias ou 11 jornadas. A partir de Cádiz Barneia, eles teriam apenas que passar, portanto, pelo ribeiro de Zered e já dali poderem avistar a terra prometida. É Moisés quem vai relatar isto, e ele relata isto no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 2, dizendo assim: 11 jornadas há desde Horebe, que é Monte Sinai, caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Então, para conduzir o seu povo durante esse curto período, Deus prometeu que enviaria a presença do anjo de Deus para caminhar com eles. E Deus lhes garantiu o motivo dessa presença de Deus com eles por meio do seu anjo, quando Deus disse assim: irá minha presença contigo para te fazer descansar. O motivo era agora dar-lhes descanso na caminhada a partir dali, no restante da jornada, e isso rumo à terra prometida. É realmente notável o cumprimento profético desse momento em que Deus caminha com seu povo por meio da presença de um representante de Deus para conceder ao seu povo o descanso na caminhada. Porque foi exatamente assim que Deus fez conosco. Ele enviou o seu representante, na pessoa bendita do seu próprio Filho. E Jesus, para nos dar o descanso da sua presença, enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, para completar a nossa caminhada até a Canaã celestial. De Cádiz Barneia em diante, numa caminhada de curto período, Deus iria dar instruções a Moisés quanto aos lugares pelos quais eles ainda passariam. Uma caminhada na qual se cumpriria o plano de Deus traçado para o seu povo, a cada ponto previamente marcado por ele. A passagem por Edom, a passagem por Ar dos Moabitas, pelo ribeiro de Zered, até o último marco onde Moisés subiu ali no monte de Pisga. E dali Moisés contemplaria toda a terra prometida, mesmo sabendo que não entraria nela por ordem de Deus. Esses foram os marcos dos últimos momentos e das últimas etapas da caminhada do povo de Deus pelo deserto, sobre os quais Deus lhes falou com antecedência. Hoje, nós estamos vivendo a mesma situação no calendário profético de Deus. Aquele calendário que marca os últimos tempos da igreja neste mundo. Todas as profecias proferidas pelo Senhor Jesus para os últimos tempos, elas estão se cumprindo de forma clara em nossos dias. São verdadeiros marcos proféticos que nos precisam ou nos posicionam quanto à questão do momento profético de Deus que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E isso até o último momento, quando ali a Igreja Fiel de Jesus não somente contemplará a gloriosa Canaã celestial, mas habitará nela para sempre. Louvado seja Deus!
Encerramos aqui este 4º episódio deste estudo, o qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos essa jornada de Deus com o seu povo, falando sobre o tema de Cádiz Barneia ao Ribeiro de Zered. Repetindo, de Cádiz Barneia ao Ribeiro de Zered. Então, nós aguardamos sua participação conosco no próximo episódio e que Deus abençoe grandemente a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.